Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um podcast. E este podcast vai ser huge, como vocês podem estar a perceber pelo título. Sim, hoje vamos falar sobre um ano de Donald Trump. Hoje, dia 8 de novembro. E para falar sobre este ano de Donald Trump, temos connosco o jornalista do Público, o Alexandre Martins, a quem agradeço por estar aqui connosco. É jornalista do Público desde 1999, é licenciado em Ciências da Comunicação pela Universidade Autónoma de Lisboa, a UAL, e mestrando em Comunicação da Ciência na FCSH da Universidade Nova de Lisboa. E acompanhou não só as convenções do Partido Democrata e do Partido Republicano, como também esteve in loco nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Portanto, tem aqui uma realidade muito próxima daquilo que aconteceu nos Estados Unidos, da mesma forma que nós fizemos com a sua colega Maria João Guimarães, a quem endereçamos mais um cumprimento por ter cá estado no podcast das eleições alemãs e deu um contributo muito importante. E o jornalista Alexandre Martins é um apaixonado também por podcasts e, portanto, também ficou feliz de nós termos feito o convite, não é? Como é que, mais uma vez, obrigado por vires. Como é que tens, o que é que te fascina nos podcasts e que achas que são os futuros dos podcasts? E o podcast da Conversa Com, em particular. Olá, em primeiro lugar, bom dia, boa tarde ou boa noite a toda a gente. Eu já ouço podcasts há uma década, mais ou menos. Eu lembro-me do primeiro que eu vi foi do Guardian, que era de futebol. Eu, se não me engano, foi no Mundial 2006, por aí. Eles começaram a fazer um podcast sobre futebol. E depois nunca mais deixei de ouvir. Hoje ouço quase diariamente. A estrutura dos podcasts não tem mudado muito. Isso não quer dizer que seja mau. A grande vantagem é de nós podermos ouvir quando quisermos e onde quisermos, basicamente. Em Portugal, acho que ainda estamos um passo atrás, mesmo em relação a 5 ou 6 anos noutros países, porque a esmagadora maioria dos podcasts são programas que passam na rádio e depois são reformatados para serem ouvidos como podcast. Portanto, por isso eu acho que é de destacar podcasts como este, como o teu, porque são feitos propositadamente para este meio e eu prefiro assim. Portanto, quero ouvir quando eu quiser, sobre os assuntos que eu quiser, em alternativa à rádio, não apenas uma repetição do que passa na rádio. E nós sabemos que hoje em dia os podcasts têm vindo a ganhar, sobretudo lá fora, não tanto aqui em Portugal, porque aqui em Portugal, em formato como funciona o nosso, apenas existem dois. E o nosso é um deles, portanto só existe mais um como o nosso. Achas que os podcasts podem ser o futuro da comunicação? Isto é, nunca na perspectiva de roubarmos aquilo que é o espaço da rádio e dos jornais, porque acho que isso é impossível, mas o espaço de análise. Eu vejo que nos outros países os podcasts são um grande centro de análise e de opinion makers, não é? Os formadores de opinião, e que fazem com que as pessoas sigam muito porque dá assim um ar mais genuíno e fora de bolhas partidárias ou de outras coisas. Eu tenho sempre uma leitura de somatório, quer dizer, eu acho que quando aparece um novo meio, uma nova tecnologia, um novo formato, como lhe quisermos chamar, acrescenta sempre alguma coisa ao que já existe, não vai substituir nada, nem do ponto de vista de quem gera os negócios, pode ser terrível, pode ser uma oportunidade, pode ser... Agora, do ponto de vista de quem faz os podcasts neste caso, ou quem ouve, é sempre um acrescento. A pessoa tem mais uma oportunidade e mais um meio de ouvir outras opiniões ou de conhecer outras realidades. Portanto, nesse sentido, acho que veio enriquecer o mundo da comunicação, em geral, e a questão do futuro é mais ou menos um bocado aquela conversa sobre a internet. Nós às vezes, e particularmente eu que cresci ou nasci para o jornalismo já no meio digital, fiz parte da primeira redação completamente online. Nós ainda hoje gozamos com as pessoas quando ouvimos dizer a internet é o futuro, não é? Aquilo é uma frase que nós usamos para brincar um bocadinho. Eu aplico isso um bocado a tudo, quer dizer, eu já ouço podcasts há 10 anos, portanto não acho que seja o futuro nem o passado nem o presente, é uma coisa que existe e que, do ponto de vista da indústria, se não for possível rentabilizar como outro meio qualquer, terá um futuro limitado enquanto negócio mais abrangente. Mas aquilo que me interessa, que é veicular informação ou receber essa informação, é um meio excelente que já existe e que eu acompanho diariamente. Portanto, quanto ao aspecto do negócio da coisa, não
não sei, não faço tensões de ser nem produtor, nem... Sim, é assim, nós também não fazemos isto pro bono, portanto, não há, Claro. não há rentabilização nenhuma. Embora que este podcast já tenha dado mais do que 10 vezes notícias em primeira mão. Isso é huge, como diria o nosso amigo. É huge. Não podemos dizer que vamos fazer o podcast grande outra vez, porque o podcast ainda só tem cerca de 10 meses, Exato. portanto, ainda está na sua fase de crescimento. E tem crescido bastante, isto já temos ultrapassado os 200 subscritores no YouTube, é bastante bom, uma página no Facebook com mais de 300 e com publicações diárias referentes à arte e ao cinema, são publicadas todas elas pelo Filipe. É bastante positivo, e temos gostado imenso e tem sido enriquecedor a nível das questões todas. Às vezes há pessoas que me perguntam, então, mas e onde é que tu tiraste o curso em jornalismo? Eu digo, eu não tirei o curso de jornalismo, porque o único curso que eu tenho é a licenciatura em História e estou no mestrado em História Moderna e Contemporânea na Faculdade de Letras. Mas é de facto algo enriquecedor e perspectivas e estar nos bastidores, não é? E hoje estás aqui a acompanhar também como é que são os bastidores deste podcast, não é? Como fazemos. O podcast, como outros formatos, também o que trouxe muito rico é isso. Antes agora falando da questão dos jornalistas particularmente, antes eram os jornalistas ou as redações que chamavam pessoas para discutir, nem que fisicamente fossem os jornalistas ter com elas, mas partia sempre da iniciativa, grosso modo, dos jornalistas. E o que os podcasts e outros formatos vieram trazer foi que os que se habituaram a ser apenas os receptores dessa informação também são emissores agora, são produtores de informação e, portanto, isso é bom. E depois há sempre essa discussão no jornalismo, se as pessoas não são jornalistas podem ou devem fazer aquilo. Claro que as pessoas podem, democracia, fazer o que lhes muito bem apetecerem. Depois a audiência irá saber certamente distinguir o que é bom, o que é mau e o que faz perder tempo ou não, porque neste caso é uma questão a diferença é que eu, para ouvir um podcast, tenho de querer ouvir mesmo aquele podcast, não é? Uma pessoa, eu tenho de roubar tempo a outras coisas para ouvir o podcast, portanto tem parte de uma iniciativa minha como ouvinte. Isso é muito bom. Sim, já nos chegaram muitas mensagens de pessoas que dizem que aproveitam o fim de semana, que é quando fazem a limpeza, e quando estão a fazer a limpeza estão a ouvir o podcast. Portanto, acaba por ser sempre assim. Acho que é muito bom. Acho que as rádios têm perdido muito espaço de comentário. Tem-se vinculado muito à questão da música, ou vender a música, e pouco espaço de debate, e um debate onde chega ao final do dia e aprende-se alguma coisa. São os mesmos convidados, as mesmas opiniões, nada muda. Sim, é verdade. Portanto, acaba por ser assim. Mas, ainda aquilo que nos interessa, dia 8 de novembro de 2016, víamos Donald Trump ser eleito. E ser eleito, ainda que com uma derrota a nível de votos por cabeça, de 2,8 milhões de votos para Hillary Clinton. E muita gente estava a contar que era impossível Donald Trump ser eleito, e que Hillary Clinton tinha isto no papo. Sim. De resto, eram muitas destas as sondagens que surgiam nos jornais. Os formadores de opiniões também apontavam sempre nisto. No entanto, Donald Trump chega a 45º presidente dos Estados Unidos. Sim, acho que foi uma grande surpresa, obviamente, e também acho que até para o próprio Donald Trump foi uma surpresa. É verdade que as campanhas em todo lado, em qualquer país, têm sondagens próprias e têm formas de avaliar as suas possibilidades de vitória à medida que se aproxima o dia da eleição, que se calhar escapa um bocadinho à maioria dos fazedores de opinião, jornalistas, seja quem for. Mas estou convencido que nem a própria campanha do Trump achava que tinha reais hipóteses de ganhar. Eu estava na noite das eleições, tinha tentado entrar no comício da Hillary Clinton, em Nova Iorque. Não consegui, mas foi um misto entre não conseguir e não querer, porque depois às tantas era mais interessante estar fora e mais perto, se calhar, com eleitores do Donald Trump mais à mão, no caso de haver uma surpresa, do que estar ali fechado num recinto com só apoiantes da Hillary Clinton. Decidi abrir as minhas hipóteses e, portanto, estar assim um bocadinho na rua. E o que eu vi pessoas a chorar, não é? Pessoas a sair de bares a chorar e pessoas a olharem incrédulas para uma televisão. É esse sentimento. É claro que eu estava em Nova Iorque e, portanto, aí só podia haver um sentimento de grande surpresa. Mas quem hoje disser que sabia que o Trump ia ganhar, quer dizer, eu acho que podes pôr um pi aqui, mas acho que é bullshit, não é?
Opa, eu pessoalmente, como é que é de explicar? A questão é que nós, Europa, mundo ocidental, como queremos chamar, nós não conhecemos verdadeiramente aquilo que é os Estados Unidos. Temos uma ideia muito hollywoodesca daquilo que é os Estados Unidos. E aquilo que nos chega pelo Facebook, pelo Instagram, todas as redes sociais e pelos filmes, é sempre as costas. Ou seja, a costa este ou a costa oeste. E realmente na costa oeste e na costa leste, quem ganhou foi Hillary. Claro. Mas há o miolo, os rednecks, como se costuma dizer, não é? E nós não podemos esquecer de que existem muitas pessoas, e os rednecks são muito mais daqueles que são os nova-iorquinos, o pessoal de Los Angeles, ou de Las Vegas, quer que seja, não é? E portanto, acho que isto também foi, se calhar, um murro no estômago das pessoas de se perceberem, bom, afinal, os Estados Unidos é mais do que Nova York ou Washington, ou as cidades cimeiras, não é? E eu sou sincero, quando vi que o estado da Flórida iria cair para o Donald Trump, se não me estou a enganar no estado, eu disse, pronto, amanhã eu vou acordar e o Donald Trump é eleito. Porque eu sabia que aquele estado iria virar, não é? E isto é muito importante e eu acho que o Donald Trump fez uma boa campanha no sentido que apostou forte nos estados que eram decisivos. Não é? O próprio Ohio, ninguém ganha as eleições sem ganhar o Ohio, não é? Que são logo 8 delegados, se não me engano. E, portanto, ele foi um estratega e percebeu onde é que tinha que ir buscar votos e como é que tinha que ir buscar votos. Porque o mundo atual, estamos num patamar de tensões, de ponto de viragem, ponto zero, em que está tudo mal e alguém tem que mudar. E o Donald Trump foi inteligente com o slogan que ele põe de Make America Great Again. E, portanto, vai buscar aquilo que é o patriotismo, quase nacionalismo nos Estados Unidos, não é? Que é um sentimento nacional muito, mas mesmo muito forte. Pessoalmente só o consigo comparar ao caso francês e alemão. E isso, para mim, foi aquilo que foi decisivo na sua vitória, que foi pegar naquilo que é a verdadeira América. E a verdadeira América é isto. É a América branca, é a América que está cansada dos cartéis de droga, sobretudo ali na região com a fronteira do Novo México. E nós não podemos esquecer que aquela região tem muita gente a votar. E, portanto, são estados muito importantes de conseguir conquistar. Sim, claro, claro. Eu já tive, sei lá, no início, porque é muito complicado comentar ou tentar perceber o que é que realmente se passou, porque quando a pergunta que todos nós fazemos, ou muitos de nós fizemos naquela altura, foi como é que o Donald Trump venceu estas eleições. Esta pergunta revela várias coisas, revela para já a surpresa por ele, uma enorme surpresa por ele ter ganho, não é? Ninguém. Ora, a segunda pergunta a seguir a isto, mais repetida, será como é que a Hillary Clinton conseguiu perder aquelas eleições? Não é? Portanto, nós já, aí vai ao encontro do que estavas a dizer, eu acho que muitos de nós partimos já com esta percepção em relação ao que poderia acontecer nos Estados Unidos, mas não era algo que não fizesse sentido, quer dizer, tudo apontava nesse sentido de facto, porque o que eu penso é que agora, passado um ano, e já pensei isso há algum tempo, é evidente, mas fazer uma leitura que eu acho que pode correr o risco de ser um bocado simplista, que é ou não conseguimos olhar para a verdadeira América. O Trump foi muito sofisticado na análise que fez e conseguiu captar toda a essência de um suposto sentimento americano. Eu acho que houve ali uma conjugação de fatores, e umas fugiram completamente ao controle do Partido Democrata, outros o Partido Republicano soube capitalizar, ou o Donald Trump soube capitalizar outros. Não acho que tenha havido assim um plano tão infalível que levou o Donald Trump à vitória. Ele apareceu no momento certo, a mensagem que ele trouxe aos Estados Unidos fez com que fosse muito mais possível ele ganhar umas presidenciais, por exemplo. Mas isto é quase uma pescadinha de rato na boca, porque não apareceu antes uma pessoa como ele, porque a América não tinha chegado a esse momento. Uma grande percentagem da população americana provavelmente não tinha verbalizado a vontade de ter aquele tipo de mensagem. Portanto, é óbvio que o Trump aparece quando tem de aparecer, quer dizer, não há grande comentário político a fazer nisto. Aparece um Donald Trump porque um país está preparado para receber um Donald Trump. As coisas estão ligadas, não é uma pessoa que se sobrepõe a um momento, nem um país que está desejoso e puxa da cadeira uma pessoa para vir representá-la. Há ali uma confluência de fatores que depois foram, por causa das particularidades do sistema eleitoral americano,
potenciaram ainda mais a possibilidade do Donald Trump vencer, porque nós hoje podemos dizer, ao contrário do que dizíamos mais para perto das eleições, que era, sim, falar dessa bolha de Manhattan, de Silicon Valley, etc., mas na realidade há duas bolhas, há essa bolha e depois há a bolha do Midwest, não é? Não deixam de ser bolhas porque são tipicamente zonas muito fechadas sobre si mesmas e sobre os aspectos culturais, o seu eleitorado, a vivência é muito particular nos dois lados. Portanto, não é que uma seja mais sofisticada ou melhor e a outra seja pior ou mais ou menos avançada. São assim. E é muito difícil deixarem de ser assim porque as economias são diferentes, a vida em sociedade é diferente, uma maior proximidade num caso e uma ligação maior a outro tipo de empregos no Midwest. Portanto, ninguém está à espera que os trabalhadores que perderam lugares nas fábricas no Midwest sejam reconvertidos em analistas do Dow Jones de um momento para o outro. Quer dizer, a América é assim. Não sei ainda se essa é a América que existe. Há várias Américas, não é? Não é uma América que é do Midwest. Aquilo é demasiado grande. E depois a particularidade, volto a insistir, do sistema eleitoral americano, que favoreceu Donald Trump neste caso. E há uma questão em particular, que eles lá chamam de gerrymandering, que é na preparação, ou nos anos, meses que antecedem uma eleição, há reuniões para se delimitarem os municípios, os precincts de cada Estado. E quem tem o poder para fazer isso, as comissões dos partidos têm poder para fazer isso, e está a ser discutido nos Estados Unidos agora, tem poder para quase tudo, porque se tu podes redesenhar um precinct de maneira a que estejam lá uma maioria de eleitores do Partido Republicano, quando há 4 anos era a maioria do Partido Democrático. Aquilo é só pegares numa régua e num esquadro e fazeres, não é só assim, mas é assim que se constroem, que se dividem as coisas. E o que nós vimos foi que o Donald Trump, ele não arrasou nos estados em que deveria, supostamente, segundo as sondagens, ter perdido. Porque como a contabilização dos votos nos Estados Unidos geralmente é se tu ganhas por 1%, ganhas 500 a mais, seja do que for, delegados, ou seja o que for, pode dar a sensação de que alguém deu uma coça noutra pessoa. Mas, de facto, se tu fores com uma lupa a ver aquelas eleições, muitas vezes ele ganhou o Ohio porque ganhou 2 precincts na zona sul daquele estado, percebes? Que se tivesse que ir para os democratas já faria com que a maioria fosse para a Hillary Clinton. Portanto, a eleição foi muito renhida. Isso é que é o facto, foi muito renhida. E também foi surpreendentemente renhida, quer dizer, não é preciso pensarmos que o Trump teve uma grande vitória para ser surpreendente. O facto de ela ter sido de facto renhida, da Hillary ter ganho o voto popular, mas isso, como sabemos, não conta nos Estados Unidos, ganhou por muito o voto popular, mas depois perdeu, embora tenha perdido nestes pormenores, também foi surpreendente, porque ela não era suposto ela ter perdido nesses tais sítios nos Estados. Portanto, a América, toda esta lenga-lenga é para dizer que a América está de facto dividida, não é uma bolha que se sobrepôs à outra, está partida ao meio. Tu não consegues convencer ninguém, basicamente estou a falar assim no geral, não consegues convencer ninguém que não gosta do Donald Trump a gostar do Donald Trump e vice-versa. É uma personagem polarizadora e aqui não há concessões absolutamente nenhumas de nenhuma parte. Por isso, provavelmente falaremos mais à frente, a particularidade do Donald Trump é que, ao longo do seu mandato, do que já vimos até agora, vai ser difícil ele fazer alguma coisa que afaste os seus apoiantes de base. Porque ele foi eleito precisamente por causa disso. Aquelas coisas que nós dizemos, olhamos para o Trump e dizemos, como é que é possível? Caramba, como é que não tiram um homem de lá, que ele já fez isto? Não, é por ter feito essas coisas que ele foi eleito. Portanto, ele muito dificilmente vai perder a sua base de apoio. Isso tem implicações para a sociedade americana, com certeza. Há aqui uma coisa que é importante de falar, que é o próprio Barack Obama deixou muito a desejar, e foi uma coisa que eu vi em muitas entrevistas, muitas análises, que é a própria população e etnia africana, os afro-americanos, que se sentiram gorrados, as suas perspectivas saíram fora. Eles dizem que o próprio Barack Obama não fez muito pelaquela etnia. E aqui também há um tópico que é que se o Barack Obama tivesse dado demasiada importância, não é? Ou feito políticas muito direcionadas para a etnia africana ou afro-americanos, se calhar depois também era ele próprio considerado tendencioso, e portanto isto nunca se consegue agradar a gregos e troianos, não é? Todavia, Donald Trump afirma-se como racista, não tem problema nenhum em quase que fazer ali uma apelação à supremacia branca, embora depois tenha havido aquele problema também a meio da campanha. Aliás, diga-se, durante a campanha toda do Donald Trump houve vários escândalos, não é? Várias machadadas. Cada um pior que o outro. Pior que o outro, é que
puseram-nos a pensar a cada escândalo que agora é que ele estava Agora é que condenado. ele, quer dizer, desde esta questão racista, desde aquela questão sexista de grab a by the sim. pussy, não é? Que eu acho isso uma coisa, quer dizer, formidável no sentido de como é que uma coisa tão forte, não é? Não consegue levar abaixo. Quer dizer, eu acho que alguém que seja conotado como sexista ou coisa assim do género, as coisas não. Não, mas Perde-se sabes- perde-se o crédito. E depois a questão é, as próprias mulheres veem nele, não é sexy, mas um padrão de homem, não é? Um homem com força, com carisma, com virtude, não é? Que depois acaba também por levar essa aproximação e esse carinho. Senti isso em muitos discursos que eram feitos. E depois aquela viragem que também foi necessária de pôr o Women's for Trump, que depois houve uns próprios cartazes na plateia que eram cor-de-rosa, que eram as mulheres a dizer que estavam realmente com o Donald Trump, e esta coisa, todos os sexistas não mexiam em nada, não é? Foi uma jogada inteligente também. Até porque tínhamos uma candidata feminina. A questão é, o que eu senti lá, e falando com muitas pessoas, eu só fui perceber isto mais ou menos uma semana depois de estar lá, nas convenções no verão. Eu dei por mim a falar com mais pessoas que não iam votar na Hillary Clinton, iam votar num terceiro candidato, que não o Donald Trump nem a Hillary Clinton. E muito rapidamente me apercebi que havia muitos democratas desiludidos, é um eufemismo. Há uma desconfiança enorme em relação à Hillary Clinton em particular, mas a família Clinton, num eleitorado mais jovem, principalmente, mais à esquerda, mais progressista do Partido Democrata. E juntando aqueles fatores que estávamos a falar há bocado, da formatação dos precincts e do momento em que foi propício ao aparecimento desta mensagem, a vitória do Trump é indissociável ao facto de ele ter-se candidatado contra a Hillary Clinton. Quer dizer, eu obviamente vou dizer outra coisa assim que sairia errado, como qualquer análise que nós fizemos antes da eleição, mas eu arriscaria dizer que qualquer que fosse o candidato do outro lado, o Trump não ganharia. Porque aquilo foi uma derrota da Hillary Clinton também, não foi só uma vitória do Trump. Por isso isto é uma leitura que as pessoas dificilmente aproveitam como uma coisa positiva no sentido de quem está preocupado com a vitória de Donald Trump. Muitas pessoas estão preocupadas com a vitória de Donald Trump, com a presidência dele, e portanto eu acho que há aqui uma saída que pode parecer estranhamente positiva, que é porque nos diz que a vitória do Trump não foi apenas a vitória de um conjunto de ideais que nós pensávamos que estavam enterrados e que vieram agora ao de cima por causa de racismo. Também foi, mas não foi só isso. Foi porque há uma grande desconfiança em relação à candidata contra ele, Hillary Clinton, e porque já falámos há bocado, a configuração do sistema eleitoral americano também é propício a que seja um bocado inútil, estamos a falar sem maioria, quer o Trump ou maioria, quer a Clinton. Basta um número suficiente de alguma camada da população para dar uma vitória presidencial. Não é, ali é mais... É mesmo preciso agradar a gregos e troianos às vezes. Não é... para além de não haver estudos sobre isso, não é? Sondagens muito fracas nos Estados Unidos, chegava-se a semanas antes das eleições e nós tínhamos sondagens com 200 ou 300 pessoas e mal distribuídas, quer dizer, depois eram todas postas no mesmo saco de sondagens minimamente credíveis, isso também contribuiu um bocado para a confusão, mas nós não conseguimos dizer o que é que a maioria dos apoiantes do Donald Trump defende, quer dizer, não podemos dizer que a maioria dos apoiantes do Donald Trump é racista, ou homofóbica, ou nativista, ou está apenas saudosista em relação à década de 50. É tudo isso, e muitos deles não é nada disso. Muitos deles, se calhar, se o Partido Democrata lhes tivessem dado o Joe Biden, votariam no Joe Biden, porque sempre votaram democrata, mas simplesmente não aguentariam nunca na vida votar na Hillary Clinton. Também não é justo dizer que Hillary Clinton foi a principal culpada da vitória do Trump, porque ela de facto ganhou no voto popular. Portanto, aqui há mil e uma questões que eu obviamente não estou com isto a dizer que consigo determinar quais são essas questões, só acho é que é muito redutor pensarmos que o Trump ganhou porque esta é a verdadeira América racista, etc. Não, há toda uma outra América que não concorda com nada disto e que eu acho que por maioria de razão é que vai triunfar, entre aspas, em termos culturais, porque é o progresso normal, não é? Apenas há muita gente que faz esta leitura, que houve a vitória do Barack Obama, depois com a vitória do Donald Trump é uma espécie de rejeição dos avanços, que é normal quando há um avanço, quando há um progresso, há sempre alguma resistência e depois volta para o seu caminho glorioso em direção, não sabemos bem ao quê, mas um movimento quase imparável
para o futuro, que tem estes percalços. Há outras pessoas que acham que é mais complicado. Eu acho que não sei de nada, que não faço ideia do que é a verdadeira causa. Sei que não é porque o Trump passou de um dia para o outro a ser um fantástico político, muito habilidoso, conseguiu perceber tudo o que se passava nos Estados Unidos, que ele ganhou. Também não acho que seja porque a Hillary Clinton é péssima que perdeu. Há mil e uma coisas e não podemos dissociar, se calhar, isto do Brexit e de outros movimentos que antecederam, porque também se calhar mobilizaram mais as pessoas para irem votar, porque às vezes basta isso, não é? Se calhar no ano passado houve muito mais vontade de fazer uma mudança por parte de quem ia votar no Donald Trump, nas pequenas comunidades principalmente, as pessoas foram votar. Eu posso contar uma coisa, por exemplo, é um bocado, só me apercebi depois, não é? Nós não conseguimos fazer estas análises antes das coisas acontecerem, claramente, mas eu estava em Miami, dois ou três dias antes das eleições, já não lembro bem, no dia 8, e fui a um comício da Hillary Clinton, em Miami. E aquilo era abrilhantado pela Jennifer Lopez e pelo seu ex-marido, Mark Anthony. E pelo que eu percebi depois, falando com algumas pessoas e indo ao nosso amigo Google, havia ali uma grande questão entre Jennifer Lopez e o Mark Anthony, porque eles tinham sido casados e depois acho que se deixaram de falar, uma coisa que aparentemente não tinha nada a ver com as eleições. O que eu notei naquela noite, naquele concerto, com as pessoas com quem falei e a reação das pessoas, que a Hillary Clinton depois apareceu no palco no fim para dizer umas palavras, é que as pessoas estavam ali para ver a Jennifer Lopez e o Mark Anthony a dar um beijo no palco e a dançarem juntos. Quer dizer, as pessoas não estavam ali no comício da Hillary Clinton, estavam no concerto da Jennifer Lopez. E comparando isso com a adesão e com a lealdade com que muitos dos eleitores do Trump votaram nele, eu acho que parte da resposta pode estar aí, na vontade de mudança. Aquele change do Barack Obama é o change do Trump e dos eleitores do Trump. Se o Partido Democrata tivesse conseguido galvanizar essas pessoas nos sítios mais pequenos, que até eram onde eles tradicionalmente ganhavam, no Ohio, na Pensilvânia, que foi aí que perderam as eleições, se calhar tinham ganho facilmente aquilo, mas não poderia ser a Hillary Clinton, ela não corporizava essa América. Mas havia outros, como o Joe Biden, que sim, claramente poderiam fazer esse papel. Eu não sei até que ponto o voto na Hillary é um voto diretamente para a Hillary, se não é antes um voto contra Trump. E é a mesma leitura que eu faço quando foi a eleição de François Hollande, em que, para mim, isto é uma coisa que eu disse também no podcast que nós fizemos das eleições presidenciais francesas, para mim, a vitória do François Hollande foi uma derrota para o Sarkozy, não foi uma vitória do Hollande, porque as pessoas estão saturadas de uma determinada parte e querem mudar o prato, por assim dizer, não é? E para mim, senti que o Donald Trump procurava fazer uma aproximação. Vamos acreditar, podemos mesmo dizer que é uma aproximação hipócrita ou com maquiavélica no sentido de ir buscar os votos, mas a verdade é que por parte de Hillary Clinton também existia ali um afastamento. E isto foi muito notório numa célebre selfie, em que parecia que a Hillary estava ali no meio do povo, não é? Mas a verdade é que estavam 2 metros a separá-la com uma fita, não é? Com uma banda a separar. Eu acho que isto também, aquilo que foi dito por muitas pessoas, é o Trump fala a verdade. É uma pessoa que tem coragem de dizer a verdade e diz aquilo que pensa. E eu acho que se calhar aquilo que é o genuíno, eu às vezes ponho-me a dizer de que o populismo não existe, no sentido de que antes de existir o populismo teve que haver um afastamento da classe política. E isso é uma coisa que eu noto claramente. E isto é a culpa parte a parte, quer dos agentes políticos, quer do próprio povo. Eu acho que o povo, no seu todo, colocou os políticos numa prateleira, num altar, portanto, intocáveis, supremos, tudo mais. Eu acho que não pode ser assim. Acho que os políticos morrem da mesma forma que as outras pessoas morrem, não é? E tirado o fato, não é? São um ser humano igual ao outro. E, portanto, para mim, o populismo só existe porque houve um afastamento. Eu acho que o Donald Trump conseguiu capitalizar muito bem isso e conseguiu trazer para si as pessoas, conseguiu ouvir aquilo que as pessoas queriam ouvir também, é preciso também dizê-lo. Eu acho que Hillary manteve-se ali numa postura muito magnata de eu sou a candidata e, portanto, as pessoas virão atrás de mim, algo assim do género. E notei, depois, claro, aqueles problemas todos de saúde que ela vinha a ter consequentemente, isso é uma coisa que sempre mancha e marca a imagem da pessoa. Quer dizer, ok, então, se a tipa já está assim com gripe e não sei o quê, então, como é que vai ser o seu mandato? Vai estar internada? Vai ter condições para trabalhar? O Donald Trump, para além dos 70 anos que ele tem,
pessoalmente não me parece ter os 70 anos, não é? Fruto de muito, muito trabalho, mas é uma pessoa com muita energia, ou pelo menos transmite-la. Isto basta ver a questão do Twitter, não é? O Twitter, eu não sei como é que, depois da eleição de Donald Trump ou durante a campanha, se os utilizadores do Twitter aumentaram muito por causa do Donald Trump. Isto é para as pessoas seguirem o que é que o Donald Trump estava a dizer, mas isto já lá vamos na parte do mandato. Mas acho que a nível de percebermos como é que ele ganhou, acho que foi uma mensagem muito direta, muito posicionada. Mas agora também, e passando já para o próximo ponto, que é, eu acho que prometeu-se muita desgraça e a desgraça não está a acontecer assim tanto quanto aquilo que estava a ser planeado. Certo, aconteceram coisas horríveis e coisas más e impensáveis, mas já lá vamos. Mas acho que daquilo que iria ser, o que iria acontecer e tudo mais, acho que não está a funcionar. E apesar de Donald Trump ter o controle das duas casas, do Congresso, quer o Senado, quer a Casa dos Representantes, mesmo assim, aquilo que são os deles, o Partido Republicano, não aprovam tudo aquilo que ele faz. E já houve muitas mudanças na equipa presidencial. E para mim tem havido uma pessoa que tem tomado uma grande posição e tem sido, se quisermos, uma primeira-ministra, embora o cargo não exista nos Estados Unidos, mas tem sido uma primeira-ministra interessante, que é a própria filha, a Ivana Trump. Acho que tem feito um contrabalanço muito inteligente, uma grande presença. Acho que ela, inclusive, é mais primeira-dama do que a própria Melania. Isto porque se nós recuarmos, quer dizer, a Michelle Obama tinha uma presença muito significativa e formatava muito as opiniões, porque estava presente, fazia as coisas. Se formos a comparar com o que a Melania faz, quer dizer, a Melania é apenas uma cara bonita que lá está. E aquelas fotografias que eram exclusivas e que saíram dias antes das eleições, acho que também não é despropositado, sejamos honestos, não é? Isso foi também o que aconteceu aqui em Lisboa, quer dizer, o Ricardo Robles, a maioria dos votos que ele teve, eu tenho pessoas que me disseram, Cláudio, eu votei no Ricardo Robles pelos bonitos olhos que ele tem. Pá, isto é uma forma de populismo também. Eu continuo a dizer que o populismo aqui em Portugal se veste de vermelho e está no bloco de esquerda. E portanto, o que é que tens a achar destes logo dos primeiros dias a seguir, em que foi os dias de cortar tudo aquilo que o Barack Obama tinha feito, sobretudo? Com a eleição do Trump, e não quer dizer que não tenha acontecido noutras alturas da história americana, aconteceu, nós é que já não temos isso presente, e não foi assim e foi há mais tempo do que, não foi na última década, nas duas últimas décadas, mas o Trump é um tipo de candidato e presidente muito particular no que toca à relação com as maiorias no Congresso do Partido Republicano. De facto, o Trump foi eleito contra o que eles chamam de establishment. E esse establishment ocupa todos os partidos e toda a faixa política nos Estados Unidos. E pelo menos é assim que é visto pela maioria dos apoiantes de Donald Trump. Isto é, aquilo não foi de facto, não é formalmente, mas desta vez não foi de facto um voto no Partido Republicano para um número suficiente de eleitores americanos. Eu ressalvo sempre que digo um número suficiente de eleitores americanos e não digo a maioria, não faço ideia do que isso é, só sei que, dada a configuração do sistema político americano, é melhor falarmos e dizermos que houve um número suficiente de pessoas a votar no Donald Trump para que ele tivesse sido eleito, um número suficiente para desequilibrar a balança, aquilo que o eleitorado na maioria seria, por pouco, mas do Partido Democrata. Porque senão é dizer que todos os eleitores do Trump são assim ou assado, e eu acho que é muito mais complexo do que isso. Acho que fazermos essa análise de que o Trump venceu porque o racismo voltou é simplista e não nos deixa perceber os outros motivos. O racismo também, o nativismo também, é claro, é evidente, vemos isso em muitas manifestações, vimos recentemente, mas não explica nem de perto nem de longe tudo e, mais grave do que isso, faz com que nos concentremos apenas num aspecto que é grave, que é muito complicado, mas só num aspecto que levou à vitória do Trump e não nos deixe perceber que há queixas legítimas de pessoas que acabaram por votar no Donald Trump por outros motivos que não têm nada a ver com as chamadas guerras culturais e com as questões identitárias. Portanto, para termos uma discussão produtiva, devemos falar, dizer ou perceber que houve ali um número suficiente de pessoas que votou no Donald Trump para além dessas questões. E essas pessoas votaram contra o establishment que eu estava a dizer. Portanto, neste momento é um bocadinho difícil olhar para a maioria, ligar a maioria no Congresso ao presidente dessa maioria, ao presidente do partido dessa maioria. Donald Trump é o presidente dos Estados Unidos, também contra o establishment do Partido Republicano. Portanto,
a maioria que o Partido Republicano conseguiu foi anterior ao Donald Trump. Eles tinham a maioria já no Senado, na Câmara dos Representantes, e que foi reconfirmada juntamente porque eles não estão todos os lugares à disposição nas eleições, portanto depende dos anos dos mandatos. E o que pode acontecer nas próximas eleições, em novembro, para o Congresso também, pode dar-se o caso de o Partido Republicano perder a maioria, por exemplo, no Senado, que é onde a maioria é menor, e o Donald Trump sair até reforçado em termos de eleição nas sondagens, em termos de popularidade da base de apoio deles, porque há aqui uma separação quase completa entre as pessoas que votaram no Trump porque ele é do Partido Republicano e as pessoas que votaram só no Donald Trump, para além dele ser do Partido Republicano. Mesmo que antigamente tenham votado no Partido Republicano, com o Trump isso está completamente suspenso na cabeça dessas pessoas. Portanto, o Trump, isto tudo para dizer que o Trump pode, quando o Congresso não passa uma lei contra o Obamacare, por exemplo, o Trump diz que o Congresso está a sabotá-lo. E o Congresso está a sabotá-lo, mas o Congresso é do Partido Republicano. Isto pode parecer louco para nós, mas é isso mesmo, porque o Congresso é dominado pelo establishment do Partido Republicano e não pelos eleitores de Donald Trump, que votaram no presidente e ele é do Partido Republicano. Portanto, eles conseguem perceber perfeitamente o argumento do Trump e não é hipócrita, é verdade, porque para o Trump aquela lei votaram portanto, quando há uma lei que o Trump defende e que não é aprovada no Congresso, os eleitores, os apoiantes do Donald Trump, que é disso que estamos a falar, vamos esquecer os eleitores do Partido Republicano, os apoiantes do Donald Trump, compreendem o argumento dele, quando ele depois vai para o Twitter dizer que o Congresso está a sabotá-lo. Ninguém acha estranho porque não é que o Congresso seja do Partido Republicano, porque o Partido Republicano não é a mesma coisa que Donald Trump e vice-versa. Portanto, isto para dizer que analisar o mandato do Trump olhando para o que o Congresso tem feito é errado, porque se fosse pelo Donald Trump o Congresso tinha feito tudo ao contrário. Ele está contra o que o Congresso decide, sendo o Congresso de maioria republicana. Portanto, ele não sofre, em termos de popularidade na sua margem, na sua base de apoio, não sofre com isso, porque a base de apoio dele percebe que se fosse ele sozinho para o Congresso mudava tudo. Portanto, é difícil ligar uma coisa à outra e avaliar um ano de mandato do Trump pelo que o Congresso tem conseguido é pouco. Ele praticamente não conseguiu fazer nada, porque o que muda realmente é o Congresso. Mas os práticos? Não, os práticos não, mas precisamente por isso é que as pessoas que votaram nele percebem que eles querem, o que é que pode acontecer nos próximos meses pessoas que se identificam com o Donald Trump. O que acontece no sistema político americano para as eleições é que, a nível mais local, nos estados e em alguns locais mais pequenos, os partidos precisam de espicaçar pessoas que concordem com as suas opiniões para se candidatar. No Partido Republicano Democrata não são povos assim tão grandes que têm candidatos em todo lado debaixo de uma pedra. É preciso fazer com que algumas pessoas de uma determinada comunidade se interessem pela política e representem o caderno daquele partido naquele ano, naquele ciclo eleitoral. E o que pode acontecer agora com as sucessivas derrotas do Partido Republicano, das propostas do Donald Trump no Partido Republicano, é que haja eleitores do Donald Trump que se interessam por política, que estejam mais ou menos envolvidos, mas nunca completamente, e que agora queiram chegar-se à frente. Nas próximas eleições para o Congresso, podem querer na sua terra, no seu estado, nas primárias, ir contra o representante do Partido Republicano nas primárias. Portanto, suponhamos que num determinado sítio o homem ou a mulher que estão no Congresso por esse estado são do chamado establishment. Então, há mais probabilidades de apoiantes do Donald Trump se sentirem animados para tirar esse lugar ao candidato do establishment nas primárias e, portanto, virem a ser eles o candidato que vai defrontar o candidato do Partido Democrata nas eleições em novembro. Se isso acontecer, os candidatos republicanos até podem perder mais lugares em novembro, porque vão lutar contra um democrata que à partida poderá ser mais do centro, mas conseguiram afastar os establishment do Partido Republicano. Portanto, aí podemos ver se o Trump, se há um reforço do apoio ao Donald Trump ou não. É nesses candidatos que podem aparecer para defrontar o establishment do seu próprio partido. Portanto, neste momento, já desde o Tea Party, desde 2008, 2009, 2010, que há muitas divisões do Partido Republicano. Aliás, sempre foi um partido mais dividido do que o Partido Democrata nas últimas décadas, mas essa divisão é tremenda. Por simplesmente pessoas que desprezam tanto o Partido Republicano do establishment como o Partido Democrata mais progressista e mais à esquerda. Falar hoje do Partido Republicano só um Partido Republicano faz cada vez menos sentido.
Portanto, o sistema de check and balances funciona pelo establishment. Tem funcionado sempre pelo establishment e eu argumentaria que para muitas pessoas na Europa, principalmente até nos Estados Unidos, ainda bem, porque pelos vistos o que não é o establishment é o Donald Trump e o que pode combater o Donald Trump pelas sondagens, mais uma vez, obviamente, podem dizer, lá vens tu com as sondagens que levaram uma coça nas eleições, mas o que as sondagens diziam e uma corrente que ainda não desapareceu nem de perto nem de longe do Partido Democrata também é uma certa corrente populista. O Bernie Sanders, Elizabeth Warren também é mais progressista e populista. Portanto, para muitas pessoas, esses candidatos teriam muito mais hipóteses de derrotar o Donald Trump do que Hillary Clinton. Vamos tentar, nos próximos meses, no próximo ano, perceber, principalmente com as eleições de novembro para o Congresso, como o Partido Democrata até agora tem feito pouco para se posicionar-se com um candidato, ou 2, ou 3, ou 5, ou 10 candidatos, que sejam vistos como uma verdadeira alternativa, um grande adversário a Donald Trump e que poderiam tirar a presidência de Donald Trump, se ele chegar lá por causa destas investigações, mas lá iremos. E até agora, de facto, não é nada, não é? Nós não vemos o Partido Democrata com... O que não é normal, os partidos também aparecerem 2 ou 3 ou 4 anos antes das eleições, que já com uma figura decidida. Mas este mandato é muito particular do Donald Trump e parece-me que o Partido Democrata já deveria ter feito um bocadinho mais esse trabalho de se esclarecer como partido em relação à oposição a um segundo mandato do Trump. Podem estar apostados em que não vai haver segundo mandato do Trump, mas, como já vimos, as apostas do Partido Democrata não têm sido muito acertadas nos últimos tempos. Não tem feito, pelo menos publicamente, nós não vemos esse trabalho feito. Portanto, não é muito prematuro dizermos, porque o índice de popularidade é muito baixo. Não sei, se olharmos para o índice de confiança do consumidor está muito alto, portanto não sei o que é que pode ser mais um instrumento que os eleitores vão seguir mais no futuro. Não faço ideia. Sendo que quando o Donald Trump foi eleito, começou logo uma contagem, não é? Um countdown para, Sim. Para as eleições Isso seguintes. vamos ver sempre agora também estas foram... Também é verdade que já desde 2008 que andamos a dizer que estas são as primeiras eleições das redes sociais ou digital. Não é? Obviamente esta não foi a primeira campanha disso, mas acho que se nota, dada a natureza do candidato e das ideias que ele ou apoiou ou estimulou, que há uma grande divisão do eleitorado, ou sem ser do eleitorado, pessoas que nem sequer têm idade para votar, mas que se mexem muito nas redes sociais e são muito mais vocais do que têm agora megafones muito mais potentes do que quando nas fábricas tínhamos de levar mesmo um verdadeiro megafone. E agora nós percebemos mais dessas divisões. Não sei até que ponto elas são mais profundas ou mais... A partir assim, mas o que nós podemos dizer com certeza é que nós ouvimos mais essas críticas e ouvimos mais esses apoios, ouvimos mais essas divisões e as manifestações e vai ser sempre assim. Portanto, eu não para mim não serve um anti-Trump da primeira hora, convicto e daqueles que é capaz de não comer nem dormir para convencer os seus amigos que o Trump não presta. Eu não quero saber se ele mantém a mesma opinião ou não. Quer dizer, eu sei que ele mantém a mesma opinião. É da natureza da sua fúria anti-Trump manter a sua opinião. O contrário é a mesma coisa. Portanto, nós não vamos aqui dificilmente encontrar grandes mudanças nos eleitorados nas próximas eleições, se lá chegarmos com este presidente. Basicamente, os apoiantes dele vão votar nele. Duvido muito que haja assim tantas pessoas desiludidas com a presidência dele, porque, como tu estavas a dizer há pouco, há poucas coisas que tenham mudado drasticamente em termos de economia, em termos de, quer dizer, se alguma coisa aconteceu foi que melhorou ligeiramente, embora nós também saibamos que isso já vinha de trás, portanto Sim, não é nada... conjuntura. Exato. E, portanto, não há nada, se de facto as pessoas, aliás, o que eu quero dizer é que se as pessoas que argumentam que a base da vitória do Donald Trump foi uma questão ideológica e cultural, identitária, então essas questões não mudam porque o Donald Trump vai jogar mais vezes golfe do que o Obama, quer dizer, as pessoas que votaram nele vão continuar a votar nele, as pessoas que não votam nele vão votar noutro. Está agora nas mãos do Partido Democrata tentar fazer um pouco melhor do que fez com a Hillary Clinton. Até porque a Hillary Clinton, vamos lá ver, há muita hipocrisia, não é? Todo mundo sabia, por assim dizer, todo mundo acreditava que Bill Clinton tinha tido o tal affair, não é? E ela continuava a dizer que não, que era impossível e tudo mais. Quer dizer, acho que isso depois também... acho que houve muitas mulheres também não se reviram nesse discurso da mulher coitadinha que acredita no marido, não é? Esse é o ponto mesmo. Não, mais uma vez, não é arriscado dizer-se que isso foi o principal fator. Sim, mas essa questão
que tu focaste da hipocrisia. Hipocrisia. Aquela questão que nós nos habituámos a dizer que é hipocrisia, que pode não ser necessariamente, quer dizer, era assim que as coisas se passavam. E agora não são assim. E há muita gente que... Os cortinos está cada vez melhor. Exatamente, há muita gente que não se habituou a essa nova forma de haver, não é que, mais uma vez, não vamos perder tempo a dizer que se o mundo mudou, quer dizer, isso é uma coisa que, é claro que o mundo muda, vai mudar sempre, isso não interessa nada para as discussões, quer dizer, o que é que levou a que um número suficiente de pessoas numa democracia tenha dado a presidência a um tipo como Donald Trump? O que é que não foi uma grande mudança, agora o mundo vai acabar, e aqueles discursos apocalípticos ou contrários, seja, agora é que vai crescer a grande América, o mundo e tal, isso não faz muito sentido e é pouco produtivo, não nos ajuda a perceber nada, nem a analisar, nem a antever o futuro. Essa questão da hipocrisia não é necessariamente que Hillary Clinton seja hipócrita, é que há um número suficiente de pessoas que está cansada e farta de pessoas que se dizem impolutas e à prova de qualquer pecadilho. O que vemos é que elas depois não votam em pessoas que são impolutas e que têm uma vida extremamente conservadora e à margem de qualquer pecado. Porque votaram Donald Trump, quer dizer, não há pessoa mais ilustrativa do contrário do que o Donald Trump. Foi o abusador de mulheres, faz aquelas coisas todas, portanto, não, mas foi a pessoa mais votada entre o pessoal do Utah, portanto, são pessoas que ficam escandalizadas com qualquer programa com a bolinha no canto superior direito da televisão. Portanto, há algo mais profundo do que isso é. E eu acho que aquilo que tu também falaste no início, que é a genuinidade, aquela qualidade de ser genuíno, é muito importante para esta análise, e nós vemos isso em Portugal muitas vezes, e confundimos às vezes a definição de genuinidade com uma coisa necessariamente boa, positiva, moralmente positiva. Ora, aquilo que é genuíno não tem necessariamente de ser bom. Pode ser bom, pode ser mau. Exatamente, e portanto, nesse sentido, e não vou agora... Os ouvintes do podcast não vão fazer o favor de compreender que eu não estou a comparar o Donald Trump com o Luís Altino Moraes, mas a vitória do Luís Altino Moraes, em parte, também é a vitória do que é genuíno, porque é uma pessoa que sai da cadeia, que cometeu crimes, mas cumpriu a sua pena, e aquilo que muitas pessoas me diziam era, pelo menos eu sei o que é que ele fez. Os outros falam, mas eu não sei. E há aqui uma coisa que eu sempre disse quando as pessoas me diziam, o Isaltino Moraes. Eu dizia, mas Isaltino Moraes, os crimes que ele respondeu foi por gestão pessoal, ou seja, não foi gestão danosa que ele fez para a Câmara de Oeiras. Durante o exercício do poder, é certo. Sim. Mas nunca, pelo menos não ficou provado nada que tivesse prejudicado a Câmara de Oeiras. Até porque Oeiras é a única cidade portuguesa, e isto obviamente não estou aqui a fazer uma defesa do Isaltino Moraes, mas Oeiras é a única cidade portuguesa com padrões europeus. Vamos lá ver. Eu posso dizer pessoalmente como cidadão, que não votaria numa pessoa que provou, até os tribunais provaram, quer dizer, que, vamos falar de uma maneira mais eufemística, que não fez bom uso de dinheiros que não são propriamente dele. Mas também não me oponho nada que as pessoas, mesmo depois de irem para a cadeia, se possam candidatar ao que quiserem. Não me oponho nada, é uma democracia. Portanto, ou retratar-se. Retratar-se, não há problema, não tenho nada contra isso. Sei o que é que faria como eleitor. Agora, não posso impor a minha opinião a ninguém. Mas o argumento que eu mais ouvi foi que o Isaltino Moraes, neste caso, nós sabemos o que é que ele fez. É o que muita gente dizia do Donald Trump. Não é em termos políticos, não estou a comparar, estou a dizer no mindset de muitas pessoas, que é, o Donald Trump, nós sabemos que ele não pagou impostos. Depois tu dizes, mas como é que vocês querem um presidente que não pagou impostos? Mas é isso, ele não pagou, portanto sabe como é que os outros têm de pagar. E como ele próprio dizia, eu furei o sistema a minha vida toda, portanto sei muito bem onde é que estão os buracos e sou eu que vou tapá-lo. Isto é de loucos, porque obviamente ninguém faz isto. E mais perigoso ainda, isto é acreditar na teoria do bom ditador, quase, não é? Que é toma lá todo o poder, porque tu, à sua idade, consegues resolver todos os nossos problemas, mesmo que tenha sido mau, agora vai ser bom. Isto ninguém, com um raciocínio relativamente sofisticado, pode ter assim tanta confiança num homem ou numa mulher. No entanto, eu tenho muitas dificuldades em discutir este assunto, porque eu não estou tão preocupado em tentar convencer as pessoas de que isto não é um bom caminho. É tentar perceber se há pessoas do outro lado que criticam o Donald Trump, que criticam o Isaltino Moraes, que criticam outras pessoas, assim, que se ofereçam como exemplo de como devem ser feitas as coisas, não é? Há um candidato contra o Isaltino Moraes que diz que pode passar esta mensagem, ou devia haver, que é contra o candidato que faz, mas rouba. Eu sou o candidato que faz e não roubo. Qual é que é o problema? Eu não consigo perceber porque é que não há, num sistema político, numa coisa, a percepção, porque eu sei que há candidatos e há políticos eleitos e deputados que são honestos e que isso não está em questão, mas a percepção
da maior parte das pessoas, ou de uma grande parte das pessoas, não é essa. Por isso é que é tão difícil aparecer alguém que se oponha, que faça frente a um Donald Trump ou um Isaltino Moraes, porque a percepção generalizada é que, pá, pelo menos que faça. Roubar todos roubam, pelo menos que faça. Ora, eu acho que há um trabalho a fazer do lado dos candidatos e de todos nós, mas dos candidatos que estão mais a cara, para tentar convencer pessoas de que é possível e de que não é nada do outro mundo fazer e não roubar. E neste roubar eu tenho tudo. Não é só roubar dinheiros públicos, estou a dizer, ter uma preocupação com as populações genuína, querer mudar as coisas sem enriquecer. Quer dizer, parece-me que é uma coisa assim um bocadinho básica, não me parece qual é que é o mistério disto, fazer e não roubar, tanto que há muitos que são assim, mas a verdade é que a percepção da maioria do número suficiente de pessoas é que é melhor aquele porque rouba, mas faz. Isso quer dizer que não acreditam que haja alguém que faça e que não rouba. Ora, então quem se sente motivado para se candidatar e para fazer alguma diferença, que tente passar essa mensagem. E é esse o desafio que os anti-Trump têm, tal como aqui em Portugal a outro nível têm outros candidatos. Não é batermos sempre nas pessoas que estão eleitas que vamos conseguir mudar, ou que essas pessoas vão conseguir mudar alguma coisa. É oferecerem-se como exemplo e darem outras soluções às pessoas. Porque eu estou convencido que muitas pessoas que votaram do Donald Trump com este mindset de ele fugiu aos impostos, portanto é a pessoa mais bem preparada para tapar os buracos dos impostos, eu estou convencido que se à partida lhe dessem alguém que era honesto, eles iam votar nele, não iam estar a perder tempo a votar numa pessoa que era, simplesmente na percepção deles não tinham ninguém honesto do outro lado. No caso da Hillary Clinton, não estou a dizer se essa não é, mas a percepção era essa, portanto. Rússia. Novamente que estas eleições ficaram muito marcadas pela Rússia, muito pela questão de dizermos, bom, temos 2 loucos, ou 3 ou 4 se quisermos pôr a China e a Coreia do Norte, não é? Temos estes loucos aqui montados, parece quase aquela célebre batalha dos 4 imperadores, não é? A Rússia foi um tema quente e um tema muito lá colocado, que era, bom, como é que vai ser a relação entre Hillary e Putin, como é que vai ser a relação entre Donald Trump e Vladimir Putin. Inicialmente dizia-se que Putin e Trump eram muito amigos, não é? Havia uma grande proximidade. Ele chegou a dizer que isso até, se o Putin gosta do Trump, então acha que isso é uma vantagem, não é um defeito, não é? E depois temos a questão dos hackers, não é? Porque depois esta questão do voto eletrónico é muito engraçada, é muito tecnológico, muito à frente, não é? Muito rápido também, mas também nós sabemos que já sabemos que existem falcatruas com os papéis, não é? Quando foi o caso mais gritante que eu me recordo da história recente, foi aquele referendo da Crimeia, não é? Em que havia um vídeo de uma senhora a meter 3 papéis, a votar 3 vezes pela Rússia, não é? Portanto, se já o papel é o que é, então, do ponto de vista informático... Sim. Porque se os sistemas nós vamos fortificando os sistemas, também os hackers vão procurando arranjar maneiras. Se bem que no caso americano não há, pelo menos as investigações que o FBI e outros departamentos fizeram, e outras agências... Mas, Alexandre, já que estamos aqui a falar da questão, temos também os e-mails. Sim, da Hillary, já que estamos a falar aqui do ponto de vista económico, juntamos a Rússia e os mails. Claro. A investigação que fizeram nunca provou que tivesse havido uma que nós chamamos meddling, não é? uma intervenção no sentido de manipular no voto. Quer dizer, nunca ficou provado que o Donald Trump tenha ganho nas urnas por causa de ataques informáticos ou outro tipo de manipulações. O que ficou provado, segundo o FBI e outras polícias e agências, é que houve uma operação russa para manipular a discussão e empurrar a opinião pública no sentido do voto do Donald Trump e prejudicar Hillary Clinton. Portanto, é mais que no sentido de uma operação para levar a convencer as pessoas de que a Hillary Clinton não era a melhor candidata para dar o voto ao Donald Trump, e não que na mesa de voto houvesse algum tipo de manipulação informática. Isso não ficou provado. Nem aconteceu, porque os sistemas são bastante robustos mesmo face a isso. A questão, quer dizer, parece-me claro que a Rússia interveio nas eleições, como me parece claro que não poderia ser de outra forma, não é? Quer dizer, não sei bem quando é que a Rússia não interferiu nas eleições americanas, e se calhar vice-versa, se bem que a Rússia também não tem assim grande tradição
de ter eleições democráticas e abertas. Mas faz parte da vivência destas duas potências e se calhar reforçada com o Putin, com uma visão mais, justificada ou não, mas uma visão mais de receio em relação ao que ele acha que são as imposições do Ocidente e empurrar cada vez mais a Rússia para uma área mais confinada. E é claro que a Rússia, tendo ao seu dispor tecnologia, como muitos outros países têm, iria fazer uso dela como fazia da tecnologia que dispunha na década de 60 ou 70, e os Estados Unidos também. A questão aqui não é se a Rússia fez uma ofensiva ou não, porque aí depois o que é que eles iam fazer? Levar a Rússia ao Tribunal Penal Internacional? Não faço ideia. Quer dizer, a Rússia fez o que pode fazer e irá fazer sempre a mesma coisa, e vice-versa. No caso, o que é importante aqui perceber é se a campanha do Donald Trump aceitou ou participou ativamente em conluio com os russos para prejudicar a Hillary Clinton. Esse é que é o problema. Agora, que os russos intervieram nas eleições, isso parece-me que é uma ideia que não deveria espantar ninguém, não é? E daí a questão da divulgação dos e-mails do Partido Democrata. Ao que parece, houve ali, sim, uma combinação dos russos com o Wikileaks. Não há nenhum indício de que tenha sido que a campanha do Trump esteve ativamente nisso. A questão é perceber, e é o que a investigação vai tentar perceber, se a campanha de Trump, mais do que saber dessa operação, se participou nela e se incentivou, ou se teve conhecimento dela e beneficiou ativamente durante a campanha. Essa é uma coisa diferente de dizer-se apenas que a Rússia interveio ou tentou manipular as eleições americanas. Acho que isso vai acontecer sempre. Indo agora, fazendo aqui fomos metendo aqui pelo meio aquilo que tinham sido as ofensivas de Trump ao longo do mandato. Agora, indo mais pormenorizadamente, querer abortar o Obamacare, o sistema de saúde, o ter mais recentemente tirado os Estados Unidos da Unesco, portanto, há uma instituição ligada à cultura por parte da ONU, aquele veto aos 7 países terroristas, portanto, já não podiam entrar nos Estados Unidos, portanto, terroristas, no sentido, como foi apelidado na altura, portanto, não vinculou a minha opinião, e o eterno muro que eu não estou a ver a ser construído, e dizer aqui que também o muro, o tempo que mais aumentou, ou melhor, o período de tempo cronológico que mais aumentou a construção do muro foi justamente com o Barack Obama. Com o Barack Obama foi quando mais se fez a fence, não é? Portanto, o muro, a rede na fronteira dos Estados Unidos com o México. Portanto, se calhar no meio disto tudo, Donald Trump apenas é criticado porque aquele que liberta a sua de viva voz aquilo que quer fazer e quer fazer esse impedimento, mas se calhar aqui o Barack Obama não é tão santo quanto se possa parecer. Sim, não é o Barack Obama, porque depende da maneira como nós olhamos para essa questão, porque se calhar também... Com isto não estou a querer criticar o Obama. Eu sei, mas por esta visão também europeia, principalmente dentro do espaço Schengen que nós já temos, principalmente nós, apesar de tu seres bastante mais novo que eu, mas ambos já nascemos nesta Europa sem fronteiras. Nascemos, quer dizer, crescemos, eu pelo menos cresci nesta Europa sem fronteiras. Já nasci como cidadão europeu. Pronto, exatamente. Eu não, mas obviamente só conheço esta realidade, não é? Sim. E para a maioria dos nossos ouvintes também, olhamos para os Estados Unidos e tentamos pôr os óculos de europeus, não é? Do espaço Schengen principalmente. Mas a realidade é que o normal entre os países é que haja fronteiras e que seja exercido algum controle entre as fronteiras. Se isso é bom ou é mau, fica ao critério das pessoas discutirem isso. Mas isso é um facto. Há o espaço Schengen, há acordos entre alguns países, mas o normal entre os Estados-nação que conhecemos hoje em dia é que haja fronteiras e que o controle seja exercido. Pronto. E nesse sentido os Estados Unidos sempre fizeram isso. Há administrações que, até porque, vamos ver, de uma maneira até quase internamente fazem divisões. Com certeza, mas de uma maneira que às vezes roçava a demagogia, no Partido Democrata muitas vezes usava-se como exemplo discursos como o de Ronald Reagan para demonizar
as propostas de Donald Trump em relação à imigração, porque o Ronald Reagan era bastante, à luz, visto dos olhos de hoje, com os óculos de hoje, o Ronald Reagan era quase um progressista, comparado com o Donald Trump nas questões de imigração. Mas, quer dizer, os tempos eram outros. A década de 80, décadas de 70, 80, não tem nada a ver com a realidade do mundo atualmente, a vários níveis e, com certeza, também em relação à imigração. Portanto, as passagens do México para os Estados Unidos, a natureza, o tipo de imigração que se faz, o negócio que se faz com a passagem de cidadãos da América do Sul, de vários países, para os Estados Unidos, não é as redes criminosas e organizadas que existem para isso, que são terríveis, que maltratam milhares e milhares e milhares de pessoas, não são as mesmas, nem têm a mesma configuração da década de 70 e 80. A natureza da imigração era outra, era diferente, a criminalidade era também diferente. Portanto, estar a comparar, dizer-se que se Ronald Reagan hoje em dia fosse presidente dos Estados Unidos seria muito mais brando em relação à imigração, não faz sentido nenhum. Quer dizer, nós temos de situar as coisas na sua época, no seu tempo, no seu contexto. E, portanto, resolvida esta parte, o que é que o Donald Trump tem feito? Os números que há, lá está, são coisas que não precisam de passar pelo Congresso, por ação do atual secretário da Justiça, que teve bastantes problemas nos últimos tempos com o Donald Trump, mas foi um dos seus apoiantes de primeira hora e bastante, é mesmo ultraconservador e uma daquelas pessoas que mais quer controlar a imigração. Os números que há é que, de facto, os números baixaram imenso desde a chegada do Trump à Casa Branca. Portanto, houve reforço do policiamento na fronteira, os números baixaram imenso. Isso não, lá está, não pode traduzir-se necessariamente ou imediatamente num maior sentimento de segurança das populações que vivem perto da fronteira. A questão do muro é alguma coisa que se visualiza, é alguma coisa que descansa as pessoas. Como mensagem é forte, porque as pessoas sabem que tipo de muros é que existiam nos Estados Unidos, ao longo da fronteira. Também estive lá e há zonas em que nós saltamos um riacho e estamos do outro lado. É claro que há policiamento, é claro que há jipes, é claro que é arriscado. É arriscado para mim. Sou lá, estou com um jornalista e não vou armar em parvo a tentar fazer uma coisa daquelas. Agora, para uma pessoa que quer desesperadamente tentar procurar uma melhor oportunidade de vida, não é um caminho de ferro, nem um riacho, um rio grande que é pequeníssimo, nem algumas zonas que vai servir de obstáculo. Vão tentar sempre passar. Portanto, se tiveres ali um muro com as dimensões que ele dizia que ia ter, psicologicamente as pessoas devem ficar mais descansadas, porque depois é claro que outros dizem se o muro tiver 10 metros, eles saltam 11, se tiver, não sei o que, cavam um túnel. Sim, mas claro que se tiveres um objeto imenso à tua frente, é objetivamente mais difícil de transpor do que se não tiveres. Isso é um problema nos Estados Unidos, como em muitos outros países que têm fronteiras. A maneira como na Europa se tentou resolver esse problema é no mínimo, tão drástica como a que nos Estados Unidos estão a tentar resolver, não é? Portanto, não sei como aconteceu no verão do ano passado. Nós tivemos aqui um exemplo de como se comportam países europeus. Está bem que muitos deles já, os governos não são assim um exemplo para a Europa Ocidental, mas tivemos aqui um exemplo de que como podem ser as políticas europeias quando há um problema a sério nas suas fronteiras. E a única coisa que eu não quero fazer eu sei como é que eu, como cidadão, reagiria a uma questão dessas, mas como português, não sei como é que o meu país reagiria se tivesse 1 milhão de refugiados, pessoas à procura de asilo nas fronteiras deste país. Não sei como é que o meu governo responderia, como é que as pessoas do meu país responderiam. Portanto, esta é a parte psicológica, não é? Aquela parte em que nós, se calhar, devemos tentar perceber o que aconteceria se fosse connosco e não só olhar para os Estados Unidos ou para as zonas fronteiras ou para a Hungria ou para não sei o quê. Exato, era isso que eu ia dizer. A própria Europa, não é? Pronto. A própria Europa. Eu sei o que faria como cidadão, mas não ponho as minhas mãos no fogo que em Portugal fosse uma coisa radicalmente diferente do que a Hungria ou que os Estados Unidos. Isso não alivia nada em termos de discussão dos Estados Unidos de imigração. Eu estive na fronteira com Juárez e no Texas, fui a Juárez no México, e na fronteira, uma das vezes que passei para o lado americano, que regressei ao lado americano, estive porque faz parte dos procedimentos lá, estive 1 hora, 1h30 lá dentro do centro da fronteira, com imensas pessoas que ficaram lá detidas, essas estavam lá detidas, e houve uma pessoa em particular, uma mulher, que se virou, eu estava sentado numa
cadeira, à espera que fizessem lá as coisas que eu tinha apresentado, os documentos, e a mulher que estava de costas para mim virou-se a chorar, mas a falar muito baixinho, porque eles estavam sempre a controlar, a dar-me um número de telefone para eu telefonar, porque era da Bolívia, e só queria dizer à família que tinha sido apanhada e que não podia entrar nos Estados Unidos, e não sei o quê. Pronto, assim, são situações muito dramáticas, as portas abriam-se e havia famílias inteiras dentro de um quarto muito pequenino, com 5, 6, 7 filhos lá dentro, quer dizer, em condições muito más. E eu acho, pelo que eu sei, isso só se reforçou a partir daí, portanto, há muito maior controle nesse aspecto, que da forma como é aplicada, é cega e, portanto, prejudica imenso pessoas que apenas querem procurar melhores condições de vida e que certamente deveriam ser tratadas de outra maneira, mas também não se pode fechar os olhos às redes criminosas de imigração que existem e que prejudicam imenso milhares de pessoas e crianças todos os dias e que são mesmo tão violentas como os cartéis da droga e muitas vezes se fundem, não é? Uma faz o mesmo trabalho da outra. Portanto, é uma questão, mais uma vez, muito difícil de analisar e que se a oposição a levantar um muro, fechar a fronteira, se conseguir ou se não conseguir um muro, não interessa, fechar completamente a fronteira, se a ideia oposta a isso é abrir completamente a fronteira, parece que as populações que moram naquela zona não vão querer isso. Portanto, não vai ser... É só para dizer que a administração Obama fazia isso também. Portanto, todas as administrações, Obama, seja quem for, as outras, sempre tiveram atenção à fronteira, sempre quiseram proteger a fronteira com os meios que tinham naquela altura. Havia um bocado a contragosto, não é? Nunca houve uma política da administração Obama de querer reforçar o controle da fronteira. Era um bocado obrigada pelo Congresso, mas de facto houve esse controle e o reforço aumentou, como tu disseste, na administração Obama. Também é verdade que, por outro lado, esse reforço era só um bocado de palavras, porque os obstáculos físicos que existem na maior parte da fronteira não são grande... não constituem um grande obstáculo para as pessoas, não é? Donald Trump também saiu do Acordo de Paris, não é? Algo que O Acordo de Paris foi um acordo muito importante, não é? E que depressa o presidente francês Emmanuel Macron ficou-se logo a dar uma nova hashtag que era Save the Planet, não é? Portanto, também foi algo que foi mediatizado. Portanto, isto parece que o Donald Trump está num contraciclo, assim como também saiu do tratado da parceria do TPP Transpacífico. TPP, não é? O tratado... Que estão a renegociar a NAFTA. Sim. Seja isso, eu acho que isso todos... Portanto, parece quase um orgulhosamente sós, não é? Sim. Uma ideia muito oitocentista ou novecentista de os Estados Unidos sozinhos, como primeira potência do mundo e é fornecedor do mundo e já não precisa. A questão é que o mundo já não é o mesmo de 800 nem de 900. E temos grandes países que estão-se a afirmar, não é? Desde logo a China e a Índia à cabeça, não é? Cada uma a disputar mais que a outra. Isso é uma coisa que também acontece aqui na Faculdade de Letras, não é? Portanto, o Instituto Confúcio e o Instituto dos Estudos Indianos também. Portanto, são duas potências emergentes que estão a combater, uma com a outra a afirmar-se, e para ver se que a Índia vai ultrapassar a China. Portanto, quer dizer, este paradigma dos anos 50 e tudo mais, quer dizer, está esbatido, assim como também custa ainda um bocado a Europa perceber que já não é a primeira potência. A Europa no seu todo, já não é o pico do ser humano, por assim dizer, já não, da humanidade, não é? Já não tem hegemonia, a tal hegemonia europeia que se perdeu logo com a Primeira Guerra Mundial. E parece que está a custar um bocadinho também ao Donald Trump e aos Estados Unidos perceberem de que, se calhar, a America Great Again é uma utopia. Isso é o melhor exemplo e a melhor ilustração dessa ideia do desejo do retorno é uma época gloriosa de fartura. E como isso pode ser um grande erro para a América, precisamente porque está em contraciclo com grande parte do resto do mundo, mas não, no entanto não acho que seja um desejo de isolamento, é mais um convencimento de que o poder da América é suficiente. Que o poder da América é suficiente para reformular os acordos que existem. Portanto, o TPP é uma coisa à parte, já era discutido, a própria Hillary Clinton terminou a candidatura a dizer que também era contra, portanto, ali é uma coisa específica, mas dos tratados internacionais há
com essa ideia do regresso a uma época dourada da América, há também o regresso da ideia de que os Estados Unidos ficaram mais fracos com o Obama, porque tiveram de dialogar muito, como se o diálogo não fosse uma coisa importante nas relações E no internacionais. mundo global, não é? Exatamente, cada vez global. mais. E, portanto, a única forma de voltarmos a essa época dourada é fazer o que a América fazia nessa época dourada, que era ditar as regras e dizia aos outros como é que se havia de fazer. E o Donald Trump é um bocado o exemplo disso. Portanto, não é tanto ficarem sozinhos, é mandarem em tudo. Se há um acordo NAFTA, ele ameaça acabar com a NAFTA para poder renegociar nos termos da América, no ponto de vista deles, mais fortes do que eram com o Obama e com outros presidentes anteriores. Porque todo o princípio daquela ideia é que todos os presidentes nas últimas décadas tornaram a América mais fraca, daí o fazer a América grande outra vez. A América estava mais fraca e é preciso um governo executivo que volta a pôr a América no topo de tudo. O mundo é diferente, como estavas a dizer, portanto, o mundo em que a América se quer voltar a pôr no topo de tudo é completamente diferente de quando a América estava de facto no topo de tudo. Não é que agora não esteja, só que adaptou-se com Obama, com outros presidentes, foi-se adaptando. A China já é a primeira potência mundial. Exatamente, exato. Pois, mas quer dizer, em termos até culturais, em termos de sociedade, em termos de tecnologia, de evolução, quer dizer, a América não ficou mais fraca, a América não deixou de apostar em certas coisas. Aliás, quando nós olhamos para o Midwest e vemos as fábricas a fecharem de uma determinada indústria que já não é rentável ou que não é aquela que, obviamente com efeitos catastróficos para o mercado de trabalho, mas que já naquelas zonas, mas isso também é prova de que a tecnologia evoluiu e que há outras formas há outros setores que cresceram bastante, não é? E, portanto, é um retorno à América que muito dificilmente vai voltar. Porquê? Porque é baseada tanto na poluição, nas indústrias mais poluidoras, nas fábricas de um setor que já não é rentável ou que já não é para a sociedade no geral, para o mercado de trabalho. Portanto, ao mesmo tempo, uma promessa de um regresso a uma época dourada que nunca vai voltar, pelo simples facto de que o que fez essa época já não existe. Não é nesses pressupostos que a nossa sociedade está assenta agora. Portanto, neste sentido, pode ser uma recompensa, pode ser uma boa ideia a curto prazo para quem votou nesse tipo de ideias, mas que pode ser terrível para a América a longo prazo, porque a América está, de facto, provavelmente não será terrível se virá outro presidente ou outra presidente e as coisas mudarão outra vez, é assim a vida, mas se este padrão continuasse, há de facto esse desfazamento da América em relação ao mundo. E como estamos a ver no Acordo de Paris, com a maioria dos países, até agora penso que não houve nenhum que tivesse dito, bom, se os Estados Unidos não querem assinar, então eu também não me vinculo ao acordo. Isso não se passou. Houve até o reforço do compromisso. Portanto, se esses países também fizerem o seu trabalho e se continuarem apostados que é importantíssimo para o BS, se calhar a questão mais importante hoje em dia, a questão do clima e que planeta nós queremos, não é? Porque isso tem impacto em tudo, não é só na saúde, não é só no ambiente em si, mas na economia, no trabalho, no setor produtivo, em tudo. Portanto, nos próprios Estados Unidos, antes da chegada do Donald Trump à Casa Branca, o setor de empregos, a contratação de trabalhadores para o setor das energias limpas subiu espetacularmente nos últimos anos. Portanto, já é ali um choque, é uma coisa que tu estás a ver. Exato, mas não é só o futuro, porque é bonito, estamos muita das fábricas, da tecnologia, dos novos mercados de trabalho, estão assentes numa promessa com esse tipo de evolução. Portanto, há apostas feitas nisso. Há grandes empresas que já gastaram milhões e milhões e milhões e milhares de milhões nisso. Portanto, até do ponto de vista económico, não interessa a ninguém voltar atrás, não interessa a ninguém voltar a basear uma sociedade naquele tipo de fábricas e naquele tipo de ideias perante o ambiente e outras coisas. Portanto, é apelativo a curto prazo, mas a longo prazo não se vê como é que a vontade desta nova América, se é que há uma nova América que o Donald Trump se vai conseguir impor. Eu acho que a longo prazo mais facilmente se vai impor a vontade do resto do mundo a essa nova América e ela acabará por mudar, mudando de presidente ou não. Lembro dos grandes argumentos do Donald Trump para sair do Acordo de Paris e fazia a comparação com os resultados da China. Era porque ele dizia que a China não cumpria as leis do ambiente e, portanto, não respeitando as leis do ambiente, permitia que maquinasse mais, fizesse mais atividade. Eu acho que ele está a achar que o facto de não seguir as regras do clima que amordaçam a economia contraciclo com aquilo que acontece na China, não é? A China
polui imenso, nós sabemos que os efeitos e aquelas imagens das pessoas têm que andar de máscara, não é? É uma imagem que me assusta imenso. Mas parece que ele quer pôr isso em nome da economia. Porque isto aqui trata-se de uma questão de números e uma questão de economia. Não é? Uma questão de hegemonia também. E aqui outra questão é, realmente o mundo está cada vez mais verde. Vemos por exemplo, o caso que nós falámos aqui no podcast que fizemos, dedicámos um episódio exclusivamente a isso, foi as viaturas elétricas, em que gravámos a bordo de um Tesla S. E quer dizer, vimos que uma competição que é a Fórmula E, que está a querer substituir a Fórmula 1, a Fórmula E, que são carros 100% elétricos, e esta temporada que vai iniciar em 2018, os carros já são de uma só bateria. Até agora eram 2 carros para o mesmo piloto, porque tinha que trocar a meio, porque não tinha bateria de autonomia. Mas quer dizer, se inicialmente esta prova tinha apenas o grupo DS, a Renault e a Audi metida lá no meio, e a BMW metida muito a medo, agora já temos a BMW que se afirma, temos a Porsche e temos a Mercedes. Portanto, os três alemães estão lá. E, quer dizer, isto é um sinal claro da mudança que está a acontecer. Portanto, tudo isto e os investimentos que estão a ser feitos, o próprio mercado automóvel está a ser, no caso dos elétricos, está a ser startup. Em que a Tesla, por exemplo, não tem nenhuma pegada do mundo do combustível. As próprias motas, todas elas estão a ser de terríveis. As marcas cimeiras vão-se perder. E, portanto, ou entram, não é? E temos o caso da Jaguar, não é? Uma grande marca conceituada, entrou o ano passado em prova da Fórmula 1. Quer dizer, para mim é um grande sinal dos tempos que aí vêm, não é? E, portanto, ou se entra neste comboio, ou então fica-se pelo caminho. Porque muitas vezes as pessoas costumam Agora, pensar que é não por uma podemos questão de... esquecer do lobby que é e da tradição que tem o mercado do petróleo nos Estados Unidos. E isto entra no outro tópico, que é os lobbies. Com certeza. Não só o lobby do petróleo, mas também das armas. Sim. Muitas vezes. Sim. E dos seguros. Não é? E isto já só terminando aqui, que não podemos esquecer-nos que, não quero bem pôr o dogma ou a doutrina do Partido Republicano, não acreditam no aquecimento global. Sim. Acho que isto também é um grande fator, que é, estruturalmente, não acreditam no aquecimento global. Eu passei este podcast todo a tentar dizer que não devemos simplificar as ideias, mas às vezes é bom darmos assim uma imagem. Eu cada vez que olho mais quanto mais olho para os Estados Unidos e para a administração de Trump, parece aquela pessoa que a vida lhe corre muito mal e está no café e passa os dias no café a protestar. Só protestar, mas se calhar à volta dele há muitas pessoas que estão bem. Mas não, isso só mostra que é preciso olhar-se para estas pessoas que não estão bem. Não? Sem demagogias, o que aconteceu aos Estados Unidos foi um bocado... Há uma certa parte da América que foi ultrapassada por essa evolução, que foi muito boa para muitas pessoas, mas que é claro que também deixou muitas pessoas para trás. E é essa América que ficou para trás, que agora resolveu dar um pontapé naquilo tudo e querer fazer por ela e convencida de que nunca ninguém fez nada por ela porque os deixou para trás, então vamos nós fazer por nós mesmos. E isto só me mostra que, principalmente nas democracias, é preciso fazer um bocado mais para não deixar para trás muitas pessoas, não é? Isto é uma frase feita, muitos políticos dizem isso, mas depois na prática o que vemos, aliás, que és um exemplo, como estávamos a falar antes do podcast, sem ele revelar nada sobre os teus futuros episódios, mas esta questão das bolhas imobiliárias em Lisboa, do acesso à habitação em Lisboa, é um bocado isso, negando que existe um problema em Lisboa, estamos a deixar pessoas para trás. Neste momento há pessoas que não conseguem viver em Lisboa, que não conseguem pagar rendas em Lisboa, e há pessoas que obviamente têm interesses nesse negócio que são legítimos, não é, está em causa, mas eu apelava principalmente aos políticos que percebessem que neste momento está a acontecer um problema e depois não se lamentem daqui a 4, 5, 6 anos porque houve um problema qualquer em Lisboa, porque as pessoas se fartaram de não conseguirem pagar as rendas e não sei o quê. Tentem fazer alguma coisa agora para não deixar muitas pessoas para trás. E foi isso que se calhar não se fez na América e agora essa América que ficou para trás quer ir para a frente. Na questão dos lobbies, o Partido Republicano não é bem assim, não há uma doutrina oficial do Partido Republicano que nega as alterações climáticas. Há até muita gente que acha que sim, há uma... Vamos lá ver, no Partido Republicano o que acontece geralmente é que as pessoas que são contra as alterações climáticas ou que têm uma leitura muito literal do direito às armas vão mais rapidamente para o Partido Republicano do que para o Partido Democrata, isso é um facto.
mas não há nenhuma doutrina oficial e muita gente acha até que várias pessoas conhecidas da política, como alguns governadores e senadores, que publicamente lançam suspeitas sobre as alterações climáticas, que eles sabem que aquilo é verdade, que é ciência, que é verdade, mas que obviamente como têm ligações a esses lobbies, não por proveito próprio, mas por são governadores ou senadores de Estado que vivem à conta desse tipo de indústrias e que cortar a ligação a esses lobbies seria cortar uma grande percentagem do financiamento para o desenvolvimento desses Estados, mas não há uma visão oficial sobre as alterações climáticas. Mas sim, nos Estados Unidos é assim que se vive, também um bocado como na Europa, quer dizer, nós vimos nas negociações dos acordos europeus a quantidade de representantes de grandes multinacionais que participam na elaboração desses contratos e que têm acesso às cláusulas dos contratos. Não é uma coisa necessariamente má, haver grupos de pressão, tomar a outra parte, principalmente na sociedade civil, ter uma presença maior nos grupos de pressão e conseguir inclinar certas políticas nesse sentido. Mas é uma realidade na sociedade americana, sim. Como é que vês este equilíbrio mundial, sobretudo a questão da Coreia do Norte, os testes, o ter-se lançado a mãe das bombas, esta relação com o Estado Islâmico que, como estávamos a falar antes, também em off, está cada vez mais organizado, está desfragmentado, mas ainda continua a existir. Como é que tem sido esta política? Porque assim, o próprio Donald Trump já veio dizer uma coisa que é mau, não posso concordar, mas tem um fundo de razão, que é destruir aquilo tudo, ponto, não é? O problema é que nós, quando destruímos aquilo tudo, vão civis também. Claro. Tem lógica, porque há que cortar o mal pela raiz, não é? Porque senão isto é uma coisa que se eterniza. Todavia, obviamente, não concordo quando civis são levados nas mortes. Agora, que isto são questões muito complexas e que a própria União Europeia não tem conseguido dar resposta a tudo isto. Não é? Isto preocupa também qualquer cidadão do mundo das coisas. E, obviamente, que o próprio papel da NATO, Donald Trump, puxou as orelhas aos seus parceiros que disse, não estão a contribuir aquilo que é. E isto é um bocadinho contraciclo de que a União Europeia ganhou o Prémio Nobel da Paz. Ainda há relativamente pouco tempo. E, portanto, se por um lado parece que quase temos de fazer aqui uma Pax Romana, não é? uma paz armada, em que a NATO, quer dizer, existe, a NATO é sobretudo uma aliança militar, ponto. Não é? E, portanto, tem que ser todos a contribuir para um armamento. Agora, de que ponto é que também podemos concordar ou não, e acho que houve muitas pessoas que, apesar de não gostar do Trump, concordaram com esta afirmação dele de que os parceiros são parceiros, têm que contribuir como parceiros, e não pode ser os Estados Unidos sempre a fazer tudo e eles vão a reboque. Como é que se prevê os possíveis conflitos? Porque assim, estamos a falar de uma terceira guerra mundial já há muito tempo. Mas o ponto de partida, o principal é essa política e essa atitude quase de bullying que a administração de Trump tem, e foi por isso que foi eleita, que é algo que corta um bocado com a tradição das últimas décadas de relações internacionais, que é o discurso de dizer-se que os parceiros da NATO não contribuem com aquilo que deviam contribuir. Certo, há muitos deles que não contribuem financeiramente com o que estava contratado, mas contribuem de outras formas, dando mais acesso, seja aos Estados Unidos, seja a outros países, havendo mais cooperação, colaboração noutros níveis. Portanto, a única coisa que eu acho que podemos dizer mais ou menos, sem grande dúvida, é que não é certamente os Estados Unidos o país que mais perde com a forma como se faz comércio a nível mundial e a forma com que as relações internacionais têm sido conduzidas. Portanto, há, mais uma vez, essa percepção de muita parte do povo americano e depois que se alastra um bocado pelo resto do mundo e até na Europa, de dar alguma razão a quem tem essa opinião de que pois, os Estados Unidos apenas estão a querer cobrar aos outros o que eles já deviam estar a pagar ou deviam estar a fazer. Essa leitura esquece um bocadinho de todas as outras portas que o facto dessa porta se fechar abre. Isto é, pode-se fechar a porta de maior contribuição financeira por parte de outros Estados, mas abrem-se, por causa disso precisamente, abrem-se outras portas para os Estados Unidos que exigem
contrapartidas por causa desses não cumprimentos. Portanto, não é, as relações internacionais raramente são uma coisa de cobrador do fraco, não é uma coisa que alguém não paga depois vai lá atrás cobrar o dinheiro. Ninguém quer aquele dinheiro para nada, não é? Se Portugal não dá 2% do PIB e se depois se disponibilizar para fazer não sei o quê, não sei aonde, e que os Estados Unidos podem ganhar 5 ou 6 vezes mais do que se fosse Portugal a dar os 2% do PIB, certamente já estão a fazer isso. Portanto, não é bem real essa ideia de que alguém não está a cumprir com os Estados Unidos e eles estão a pagar tudo, não é? Porque, em última análise, a estabilidade do mundo é a melhor coisa que os Estados Unidos podiam ter até agora, pelo menos, não é? A estabilidade dos mercados, a estabilidade das relações internacionais, para lhes permitir fazer economia muito longe da sua área territorial, em paz. Isso é uma coisa que não se paga. Portanto, os Estados Unidos, obviamente, e precisamente por serem a potência mundial, têm de ser eles a contribuir mais para esse estado das coisas, porque são eles os primeiros beneficiários disso, não é? Como o Donald Trump, que se dizia que numa reunião no Pentágono, no verão, que ficava espantado como é que os sul-coreanos, segundo ele, não eram mais gratos em relação aos americanos porque estavam lá a protegê-los dos norte-coreanos. E alguém do próprio Departamento de Estado, no Pentágono, tentou explicar que, na prática, tão interessados como os sul-coreanos pela estabilidade naquela religião, estabilidade não, mas uma certa estabilidade, são os norte-americanos. Quer dizer, os americanos são, aquela é uma defesa avançada do território americano. Eles estão lá para que o território americano fique inacessível aos norte-coreanos ou outra potencial ameaça. Portanto, não, é isso, ou armar de tal maneira a Coreia do Sul, que é algo que não é possível fazer segundo os acordos atuais, que faça com que eles sejam uma guarda avançada. Portanto, ou estão lá, por outras palavras, ou estão lá os mísseis americanos, ou estão lá mísseis coreanos postos pelos americanos. Portanto, o interesse é americano, sempre. Claro que depois também beneficia a Coreia do Sul. Mas o que esta administração parece não compreender é que os gastos que os Estados Unidos têm são primeiramente para salvaguardar a eles e para os beneficiar a eles. É claro que, como não é feito no território deles, beneficia outros. É sempre uma questão de aproveitamento de todos e todos a gente fica bem. Se eles começarem a fazer essas contas de merceeiros, quer cá os 2%, quer não sei o quê, pode ser que os outros países também comecem a exigir coisas em troca. Está bem, nós pagamos isso que está aí no contrato, mas vocês não podem pôr aqui este número de tropas, tem de sair, não sei o quê. Portanto, o risco disto tudo é desequilibrar aquilo que já se tinha montado em termos de cenário internacional, que era de uma relativa estabilidade, mesmo com os conflitos que há por baixo do pano, mas pronto, se a ideia é agitar, sim, conseguiram. Bom, e portanto, chegamos assim ao final de mais um episódio. Alexandre, notas finais que queres fazer daquilo que se pode perspectivar do resto do mandato de Donald Trump? O que é que achas que pode seguir daqui para a frente? Eventuais embates? Eu sou sério, me assusta muito o embate com a Coreia do Norte, porque houve um hipotético ataque à base do Havaí, não é? Portanto, ali no início. Depois também não conseguimos perceber muito bem se a própria informação que vem da Coreia do Norte se está correta, se é aquilo que se pretende, se é fidedigna, não é? Mas o mundo ocidental fica sempre alarmado em relação a isso. Há duas questões, sim, a da Coreia do Norte é uma, se bem que a questão da Coreia do Norte é o que muita gente diz é que o problema com a Coreia do Norte é do Donald Trump, isto é, o Kim, toda a gente sabe que é uma personagem instável, como toda a dinastia, mas saber, os russos costumam dizer isso, não é? Conhecer o adversário, mesmo saber que ela é instável, é sempre preciso, é preciso saber que a outra pessoa é previsível, não é? Instável, mas é previsível nessa sua instabilidade. O que veio aqui desestabilizar completamente a previsível instabilidade foi a instabilidade do presidente americano. Portanto, até agora era previsível que o presidente americano, seja ele quem fosse, tinha uma determinada política em relação à instabilidade coreana. Portanto, havia uma manutenção de um status quo nesse sentido. O Donald Trump vem introduzir essa nota de instabilidade também do lado americano. E, portanto, obviamente que há sempre um maior potencial de risco e de acontecer alguma coisa que dificilmente aconteceria até agora, porque basicamente o que a Coreia do Norte fazia, principalmente com o pai e com o avô do Kim, era ameaçar muito para tentar obter concessões tanto da China como dos próprios Estados Unidos através de outros canais.
Sim, sempre houve esta ideia de unificação da Coreia sob a Coreia do Norte, o que é atualmente a Coreia do Norte, portanto o grande desejo da Coreia do Norte é a unificação da Coreia, e isso dificilmente vai desistir, porque é a legitimação da existência da Coreia do Norte, mas conseguia-se viver com as concessões que se iam fazendo à Coreia do Norte, por lá estar era instável, mas previsível. Continua sendo com o atual presidente, o atual líder, mas do outro lado já não há essa estabilidade em relação à Coreia do Norte. O Donald Trump, ao que parece, também abriu aqui um caminho de instabilidade com o Irão, que se parecia que já se tinha conseguido estabilizar um bocadinho com o acordo sobre o programa nuclear, mais uma vez sob o argumento de que o acordo que os Estados Unidos assinaram é péssimo e é muito mau para os Estados Unidos. Todos os outros que assinaram acham que não, que é bom, tanto para os Estados Unidos como para todo o mundo. Portanto, aí também pode haver uma questão de instabilidade. Agora, tanto a Coreia do Norte como o Irão, que são provavelmente os dois maiores problemas no futuro próximo, temos de ver ainda se o Donald Trump acaba o mandato. Eu tenho uma aposta feita que acaba, eu acho que acaba, mas confesso que foi feita antes destes últimos desenvolvimentos do Robert Mueller. Não acho é preciso ver, como na política americana é quase sempre assim, é preciso ver um bocadinho para além do que são as notícias do dia, não é? A notícia de facto é que o Paul Manafort, que foi durante uns meses diretor de campanha do Donald Trump, foi acusado de coisas que fez no passado, portanto, quando não estava ligado à campanha do Donald Trump, e que toda a gente sabia, toda a gente sabia que ele era consultor do Yanukovych, que era o presidente ucraniano pró-russo, que tinha grandes ligações à Rússia, toda a gente sabia isso. Aliás, ele deixou de ser diretor de campanha do Trump precisamente quando nos jornais americanos começaram a surgir as primeiras notícias sobre essa ligação dele à Rússia. Mesmo que ele tenha continuado com essas relações, e que ao que parece continuou no tempo em que esteve na campanha do Donald Trump, a partir de até agora, segundo o que ele foi acusado, foi de negócios que o beneficiaram a ele. Não foi em prol da campanha. Falta dar esse passo na investigação, falta ligar essas coisas a um conhecimento da campanha de Donald Trump e uma ação no sentido de beneficiar dela. Como pensamos nós que o Robert Mueller, que é uma figura respeitada e muito experiente, não vai aceitar uma tarefa destas e ficar-se por uma acusação, por muito importante que seja a pessoa acusada, mas relativa a coisas da sua vida anteriores à campanha, acreditamos que estas primeiras acusações vão servir também, ou já estão a servir, para saber mais coisas sobre a própria campanha e, em último caso, sobre Donald Trump. Assim, a previsão vai desde não faço ideia, até o Trump pode sair já na próxima semana. Quer dizer, ninguém faz ideia de nada porque não sabemos a que ritmo é que vão começar a sair acusações, não sabemos se já está feito todo o trabalho de investigação e agora é uma questão de gestão das detenções e no momento mais de comunicação do trabalho. Não sabemos se está apenas no início esta série de acusações, se eles souberam tudo numa questão de meses, estão em funcionamento, ou se agora é que começam, e se estas acusações fazem parte de uma estratégia de pressão para depois saber mais coisas. Portanto, ninguém sabe nada, basicamente. Isto equivale a dizer que, sim, é possível que haja uma acusação muito mais de pessoas ainda mais perto do Trump e relacionadas com a campanha. Se isso acontecer, então sim, ficamos a um passo de haver uma acusação ou da presidência de Donald Trump estar em causa. Até agora não está, pelo simples facto de que, objetivamente, estas acusações não são relacionadas com a campanha. Mas temos de ir para além das notícias e perceber que a pessoa em causa, o procurador especial em causa, Robert Mueller, muito dificilmente, não consigo acreditar que isto não nos leva a outro ponto dentro deste mandato. Agora, se vai ser ou suficiente, ou se vai ser a tempo de haver alguma, e depois já há vontade política, porque em último caso é sempre uma vontade política, quer dizer, Robert Mueller tem um elevado grau de independência como procurador especial, mas ele apenas pode sugerir uma acusação contra, no caso do Donald Trump, ele não é responsável pelo impeachment nenhum. A única forma de um presidente americano poder ser destituído é no Congresso. Portanto, é uma questão política, não é uma questão, obviamente, que se alguém conseguir provar que o presidente dos Estados Unidos, seja quem for, cometeu um crime, certamente haverá vontade política de o destituir, porque assim a sociedade americana fará pressão para isso, não é? Mas neste caso só se houver vontade política, isto é, só se o Partido Republicano, neste caso, que está em maioria, isto para acontecer no mandato do Trump ainda, que está ainda em maioria, que houvesse aqui um avanço tão grande na investigação, que a maioria do povo americano fizesse pressão pública
e que até o Partido Republicano, que é o partido de maioria do Presidente, se sentisse obrigado no Congresso a o apoiar ou a iniciar um processo de impeachment. Portanto, não é uma questão dos tribunais, não é uma questão só da opinião pública. É preciso o Congresso querer fazer isso, para além de ter de haver, obviamente, alguma coisa em concreto por parte da investigação do Robert Mueller. Neste caso ainda não há nada em concreto do Robert Mueller, portanto não se prevê que haja nenhuma vontade política, mas se das para amanhã houver alguma coisa muito próxima do Trump ou então com o próprio Trump, pode haver uma vontade política de fazer isso. Depois há outros pormenores, que é o próprio Presidente tem poder para destituir o investigador, neste momento Robert Mueller, portanto, impediu de continuar a tarefa. Em último caso, mesmo que ele sugerisse acusações ao Departamento de Estado, ele poderia perdoar toda a gente que estava acusada. Portanto, agora, todas essas decisões iriam ter grandes danos em termos de opinião pública, não é? Ninguém, eu penso eu, Sim, ficaria... tem sido uma grande... Pronto. Tem havido aqui uma grande embate, Claro, não é? se o Presidente dos Estados E Unidos... os tweets têm sido lançados sempre na base da ameaça, não é? Sim. Quer dizer, faz quase fazer um paralelismo àquilo que aconteceu com o Ministro da Cultura, não é? João Soares. Que Sim. ameaçou dar umas bufetadas e foi A questão é como Se quase... bem que aqui também houve muita vontade política, ele também não se permanecesse lá. Sim, mas a questão que nós temos de ver e que nunca perder de vista no sistema jurídico e político americano é que um Presidente só pode ser destituído pelo Congresso. E para ser destituído pelo Congresso, os senhores não são loucos, portanto não vão acordar de manhã a dizer, olha, apetece-me destituir o Trump. Depois de terem passado este processo todo, de muitos senadores e membros da Câmara dos Representantes terem aguentado no barco do Trump mesmo contra a sua vontade, porque estavam no Partido Republicano, depois ou os apoiantes ou os que estavam contra ele no Partido Republicano, mas mantiveram-se no barco. Não é agora porque há uma notícia qualquer que eles vão aparecer amanhã no Congresso e querem votar o impeachment. Portanto, é haver um caso sólido da parte do Procurador Especial. Esse caso tem de terminar com uma sugestão de acusação ao Donald Trump, ou ao filho do Donald Trump, ou às filhas, seja quem for. E depois, o juiz o Departamento de Estado tem de querer julgá-lo e levantar um processo contra ele, uma acusação, e depois ele tem de... Se isso acontecer, não é? O Trump tem duas opções. Pode começar a despedir toda a gente que o está a acusar e a perdoar toda a gente que está acusada. E isso, obviamente, vai ter problemas em termos de opinião pública, as pessoas vão começar a desconfiar, não é? Se calhar o melhor exemplo em relação a José Sócrates não é o coisa. As pessoas vão começar a desconfiar. Epá, está bem, não foi julgado, mas, se calhar, no caso do Trump, ou então ele é de facto acusado e depois, portanto, aí nesses dois cenários pode haver vontade política para iniciar um processo de destituição que funciona basicamente com a aprovação na Câmara dos Representantes do processo de destituição, se for aprovado só para o Senado, e o julgamento é feito no Senado, que eles funcionam mesmo, depois preside o juiz do Supremo Tribunal. Sim, isso aí é visível na série House of Cards, Pronto. na segunda temporada, não é? Quando há o impeachment também. Pronto, e exato. Isso. com o Kevin, com mas pronto, é Frank Coreia do Norte, Irão, mas para além disso agora é a acusação contra o Trump, portanto pode ser que esta administração passe os últimos tempos embrenhada em problemas ainda maiores do que aqueles que já está. Vamos ver. Portanto, chegamos à conclusão de que o ano de Trump não é assim o fim do mundo, não é? Há coisas graves, não é? Se calhar só é o fim do mundo em relação aos americanos e à sociedade americana, precisamente porque não se fez nada. Portanto, o facto de não se ter feito muito mal pode servir de consolo a algumas pessoas, mas o facto de aquilo que se fez, e a mim me preocupa mais em termos internacionais, porque quer dizer, obviamente sou sensível a todos os argumentos que existem nos Estados Unidos em relação à posse de armas e etc, mas pronto, tendo a preocupar-me um bocado mais com as implicações que isso tem a nível internacional, para a União Europeia, e nesse caso, sim, o afastamento ou a tentativa de renegociação por métodos quase de bullying da administração Trump para rever acordos podem ser prejudiciais, mas nada que não se resolva com uma nova administração. Isto é, se vier uma nova administração com vontade de voltar ao que era antes, também não é por 2 ou 3 anos que o clima vai mudar totalmente, porque os Estados Unidos batem o pé que não querem assinar o Acordo de Paris. Se o Acordo de Paris for assinado daqui a 50 anos vai ser ótimo. For assinado ou for concretizado, portanto não é 2 ou 3 anos. Sim, o Acordo de Paris remete sempre para 25, portanto... Sim, exato. Portanto, se vier agora rapidamente o Presidente em 2020 e assinar, está tudo bem, não há problema. Muito bem. Então, chegamos aqui ao final. Alexandre, muito obrigado pela tua análise, pela tua participação e pelas tuas palavras aqui. Acho que foi muito elucidatório daquilo que foi o ano de Trump, aquilo que também foi as causas ou não causas da sua própria eleição. E, portanto, temos aqui consumado mais um episódio. Um episódio que é lançado neste mesmo dia 8 de novembro.
onde assinalamos então um ano de Donald Trump. E obrigado eu pelo convite e quando quiserem, cá estaremos em 2020. Fazemos A a reeleição cobertura do das Trump, ou então a eleições, derrota das do- eleições norte-americanas. Americanas. Fica aqui o convite e obviamente que esperemos que os caros ouvintes também continuem a impulsionar o podcast para chegarmos até essa data e encontrarmos com tudo o que temos estado a ir fazer. Tem sido uma grande aprendizagem. E obrigado também pelas suas palavras de incentivo aqui ao podcast. Obrigado. É muito, muito importante. Vocês, caros ouvintes, já sabem, não se esqueçam de deixar o vosso gosto, também subscreverem e partilharem o podcast e este episódio. E até lá, boas conversas.